2 irmãos, um ventre e uma profecia que mudaria para sempre o curso da história. Desde o momento em que Rebeca sentiu a agitação em seu interior, já estava escrito: aqueles gêmeos seriam mais do que apenas irmãos. Eles carregariam o destino de nações inteiras. Mas o que levou Esaú, o primogênito, a abrir mão de seu direito por algo tão passageiro? E como Jacó, com astúcia e engano, conquistou o que deveria ser obtido pela fidelidade? A rivalidade deles é mais do que uma simples disputa familiar. É o reflexo de um propósito divino que transcende gerações. Será que Deus estava presente mesmo em meio ao engano? Como a luta de Jacó no deserto revelou a transformação de seu caráter? E, mais importante, o que essa história nos ensina sobre a busca pelo propósito, o poder do perdão e a reconciliação de laços quebrados? Prepare-se para mergulhar em uma narrativa rica em lições espirituais e humanas, onde o conflito entre Jacó e Esaú nos desafia a olhar para nossas próprias lutas, escolhas e a forma como nos relacionamos com Deus e com os outros. Deixe seu like, inscreva-se no canal e permaneça conosco até o final, pois essa história promete respostas profundas e transformadoras. Afinal, o que realmente significa lutar pelo propósito divino? Deus chamou Abrão, mudando posteriormente seu nome para Abraão, e com ele firmou uma aliança incondicional, prometendo-lhe uma descendência numerosa como as estrelas do céu e a posse da terra de Canaã. Essa aliança, reiterada a seu filho Isaque em Gênesis 26, 3, 5, estabeleceu as bases para a linhagem patriarcal. Uma sucessão de líderes que carregariam consigo a responsabilidade de perpetuar a fé e as promessas divinas. Na cultura hebraica antiga, a linhagem não era apenas uma questão de genealogia, mas sim a garantia da continuidade do povo escolhido, o elo que ligava as gerações passadas às futuras, mantendo viva a chama da fé em um único Deus. Nesse cenário, surge Rebeca, esposa de Isaque. Sua história, marcada pela esterilidade inicial, ecoa as dificuldades enfrentadas por Sara, esposa de Abraão. Ambas as matriarcas experimentaram a dor da infertilidade, uma condição que naquela época era vista como um grande fardo social e espiritual. A incapacidade de gerar filhos ameaçava a continuidade da linhagem e, consequentemente, o cumprimento da promessa divina. No entanto, assim como ocorrera com Sara, a intervenção divina se manifestou na vida de Rebeca. Isaque orou ao Senhor por sua esposa, e Deus ouviu suas preces, concedendo-lhes a bênção da concepção. Gênesis 25, 21. Este evento não apenas demonstra o poder de Deus em reverter situações consideradas impossíveis, mas também reforça a importância da oração e da fé em momentos de dificuldade. A fé de Rebeca, assim como a de Sara, é apresentada como um farol em meio à incerteza, uma demonstração de confiança na promessa divina, mesmo diante das adversidades. O ventre de Rebeca, então, carregava não apenas um, mas 2 filhos, gêmeos Esaú e Jacó. Porém, o que tornava esse nascimento ainda mais singular era uma profecia divina que antecedeu o parto. 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Gênesis 25, 23. Essas palavras, proferidas pelo próprio Deus, prenunciavam uma rivalidade profunda e duradoura entre os irmãos, uma dinâmica que se estenderia para além de suas vidas e impactaria as nações que deles descenderiam. No contexto cultural da época, a primogenitura, ou seja, o direito do filho mais velho à herança e à liderança da família, era de extrema importância. O primogênito recebia uma porção dobrada da herança e assumia o papel de sacerdote da família, representando-a perante Deus. Essa tradição conferia a Esaú, o primogênito, um status privilegiado. Contudo,
a profecia divina invertia essa ordem, declarando que o maior servirá ao menor, contrariando as expectativas culturais e estabelecendo um prenúncio de conflito. Deus, soberano em seus desígnios, já havia determinado o curso da história daqueles dois irmãos e de suas futuras gerações. Deus, portanto, prediz um futuro repleto de conflito e, ao mesmo tempo, de propósito. Um futuro onde a linhagem da promessa, contrariando as convenções sociais, seguiria através do filho mais novo. Mas como essa profecia se desenrolaria? Como a rivalidade entre os irmãos moldaria o destino de seus descendentes e o cumprimento do propósito divino? Um dia, Esaú, voltando exausto do campo, avistou Jacó preparando um ensopado de lentilhas. Dominado pela fome, Esaú disse a Jacó: "Deixa-me comer desse ensopado vermelho, porque estou muito cansado." Jacó, aproveitando-se da situação, propôs um negócio: "Vende-me hoje o teu direito de primogenitura." A resposta de Esaú revela um profundo desprezo pelo valor espiritual da primogenitura. "Estou quase morrendo. De que me aproveitará o direito de primogenitura?" Assim, por um simples prato de lentilhas, Esaú vendeu seu direito de primogenitura a Jacó, selando o acordo com um juramento. Este episódio é rico em significado espiritual. A atitude de Esaú demonstra uma mentalidade voltada para o presente, para as necessidades imediatas, sem considerar as consequências a longo prazo. Ele trocou o eterno pelo efêmero, o espiritual pelo material, demonstrando uma falta de discernimento e apreço pelas bênçãos divinas. Em contraste, Jacó, mesmo com sua atitude questionável, demonstra uma visão mais abrangente, reconhecendo o valor espiritual da primogenitura como um elo com a promessa divina. A primogenitura não era apenas uma questão de herança material, mas também um chamado para liderar a família no caminho da fé, transmitindo as bênçãos de Deus para as gerações futuras. A narrativa bíblica não justifica a atitude de Jacó de tirar vantagem da fragilidade do irmão. No entanto, apresenta uma importante lição sobre a importância de valorizar as coisas eternas e o perigo de trocar o que é valioso por satisfações momentâneas. A negligência de Esaú com o seu direito de primogenitura ilustra um coração que não compreende o verdadeiro significado das bênçãos de Deus. No entanto, a pergunta que fica é: será que Jacó seria capaz de manter a primogenitura de forma honrosa? A forma como ele obteve esse direito lança uma sombra sobre sua conduta e antecipa os conflitos que ainda viriam. A bênção de Isaque, patriarca já idoso e com a visão enfraquecida, tornara-se o ponto central da disputa entre os irmãos. Rebeca, que sempre demonstrou preferência por Jacó e conhecia a profecia divina, arquitetou um plano para que ele recebesse a bênção destinada ao primogênito. Isaque, desejando abençoar Esaú antes de sua morte, pediu-lhe que caçasse um animal e preparasse uma refeição saborosa. Rebeca, ouvindo a conversa, imediatamente convocou Jacó e o instruiu a enganar seu pai. O cenário é descrito com detalhes vívidos. Rebeca vestiu Jacó com as roupas de Esaú, cobriu suas mãos e o seu pescoço com peles de cabritos, para que Isaque, ao apalpá-lo, o confundisse com o irmão mais velho, que era peludo. Jacó, hesitante, expressou seu receio de ser descoberto, temendo a maldição de seu pai em vez da bênção. Rebeca, porém, assumiu a responsabilidade pelo engano, tranquilizando o filho. O engano foi consumado. Jacó se apresentou a Isaque como se fosse Esaú, e o pai, enganado pelos sentidos e pelas palavras do filho, o abençoou, conferindo-lhe a bênção da primogenitura, que incluía a promessa da terra e a liderança sobre seus irmãos. Quando Esaú retornou da caçada e preparou o banquete para seu pai, descobriu o engano. Sua reação foi de profunda angústia e indignação. "Abençoaste a Jacó, pai?", exclamou ele, demonstrando a dor da traição e a perda da bênção. A cena retrata um momento dramático.
onde a rivalidade entre os irmãos atinge seu ápice, com consequências devastadoras para ambos. Jacó, após o engano, é forçado a fugir da ira de Esaú, que jurou matá-lo assim que seu pai morresse. Jacó foge, levando consigo a bênção. Contudo, o preço dessa conquista parece ser maior do que ele imaginava. O peso da culpa, a separação da família e a incerteza do futuro o acompanham em sua jornada. Será que a bênção obtida através do engano trará a verdadeira felicidade? Em sua fuga para Padã-Arã, terra de seu tio Labão, Jacó chega a um lugar chamado Luz. Exausto da viagem, ele se deita para dormir, usando uma pedra como travesseiro. Naquela noite, em meio ao silêncio e à solidão do deserto, Jacó tem um sonho que mudaria o rumo de sua vida. Ele vê uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo por ela. E no topo da escada estava o próprio Deus, que lhe reafirmou a aliança feita com Abraão e Isaque, prometendo-lhe a terra, uma descendência numerosa e a sua presença constante. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te deixarei até que cumpra o que te tenho dito. Gênesis 28, 13, 15. Ao acordar, Jacó, tomado por um profundo temor e reverência, exclama: quão terrível é este lugar! Esta não é outra coisa senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Ele então ergue a pedra que usara como travesseiro, como um pilar, derrama azeite sobre ela e dá àquele lugar o nome de Betel, que significa casa de Deus. Este encontro em Betel é um marco crucial na vida de Jacó. Em meio ao medo, à fuga e à solidão, Deus se revela a ele de forma poderosa, reafirmando a promessa e demonstrando que não o havia abandonado. A visão da escada celestial simboliza a conexão entre o céu e a terra, a presença constante de Deus em meio à jornada humana. A experiência em Betel representa um novo começo para Jacó, um momento de encontro com o divino que o fortaleceria para os desafios que viriam. A lição que extraímos desse episódio é reconfortante. Mesmo em meio aos nossos erros e às nossas fugas, Deus continua a trabalhar em nós, oferecendo-nos novas chances e guiando-nos em direção ao seu propósito. Ao chegar à terra de Labão, Jacó é acolhido por seu tio e começa a trabalhar para ele. Apaixonado por Raquel, filha mais nova de Labão, Jacó concorda em trabalhar 7 anos para tê-la como esposa. No entanto, na noite do casamento, Labão o engana, entregando-lhe Lia, a filha mais velha. Ao confrontar Labão sobre o engano, este justifica sua atitude com um costume local, dizendo que a filha mais velha deveria se casar primeiro. Jacó, então, concorda em trabalhar mais 7 anos para finalmente se casar com Raquel. Esse período de serviço a Labão foi um duro aprendizado para Jacó. Ele experimentou na própria pele o peso do engano, sofrendo as consequências de suas próprias ações. Se antes ele havia enganado seu pai, agora era enganado por seu tio. Essa experiência dolorosa o ensinou sobre a importância da honestidade e da integridade, lapidando seu caráter e preparando-o para o papel de liderança que o aguardava. Os anos de trabalho árduo, as dificuldades e as decepções serviram como um processo de disciplina divina, moldando o coração de Jacó e ensinando-o a depender de Deus em todas as circunstâncias. Após anos de serviço a Labão, Jacó, agora casado com Lia e Raquel e pai de vários filhos, decide retornar à sua terra natal. A decisão de voltar, no entanto, é acompanhada pelo temor do encontro com Esaú, que ainda nutria rancor pelo passado.
A sombra da vingança pairava sobre Jacó, gerando ansiedade e apreensão. À medida que se aproximava da terra de Canaã, Jacó enviou mensageiros à frente para avisar Esaú sobre sua chegada e tentar apaziguar qualquer possível sentimento de vingança. Ao receber a notícia de que Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens, Jacó ficou extremamente temeroso. Dividiu sua família e seus bens em 2 grupos, pensando que, se um fosse atacado, o outro poderia escapar. Em sua angústia, Jacó clamou a Deus em oração, recordando as promessas feitas a seus antepassados e reconhecendo sua total dependência da misericórdia divina. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele e me fira a mãe com os filhos. Pois tu disseste, certamente te farei bem e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Gênesis 32, 11, 12. Após a oração, Jacó organizou um presente generoso para Esaú, enviando rebanhos em grupos separados, na esperança de aplacar a ira de seu irmão. E então, em uma noite solitária, às margens do rio Jaboque, Jacó experimentou um encontro sobrenatural que mudaria sua vida para sempre. A narrativa bíblica em Gênesis 32, 2 descreve um homem lutando com ele até o amanhecer. A identidade desse homem tem sido objeto de diversas interpretações teológicas. Alguns o identificam como um anjo, outros como o próprio Deus em forma humana. Independentemente da interpretação, o simbolismo da luta é claro. Jacó estava lutando consigo mesmo, com seus medos, suas inseguranças e seu passado. No auge da luta, o homem tocou na articulação da coxa de Jacó, deslocando-a. Mesmo assim, Jacó se recusou a desistir, dizendo: "Não te deixarei ir, se não me abençoares." Este momento de entrega e persistência resultou em uma profunda transformação. O homem perguntou a Jacó: "Qual é o teu nome?" E ele respondeu: "Jacó." Então o homem disse: "Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e venceste." Gênesis 32, 27 e 28. O nome Jacó, que significa aquele que suplanta ou enganador, foi mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus. A mudança de nome simboliza uma nova identidade, uma nova natureza, um homem transformado pela graça divina. O local da luta recebeu o nome de Peniel, que significa face de Deus, pois Jacó disse: "Vi a Deus face a face, e a minha alma foi salva." A luta em Peniel representa um ponto crucial na jornada de Jacó. A luta física e espiritual simboliza nossa necessidade de nos entregarmos completamente a Deus, reconhecendo nossa dependência dele. A transformação de Jacó em Israel demonstra o poder transformador da graça divina, que nos capacita a superar nossas fraquezas e a viver de acordo com o propósito de Deus. Após o encontro em Peniel, Jacó se preparou para o tão temido encontro com Esaú. Ao avistar seu irmão se aproximando com 400 homens, Jacó se prostrou 7 vezes até chegar perto dele. A tensão era palpável, o silêncio quase ensurdecedor. O passado pairava sobre os 2 irmãos, trazendo à tona a lembrança do engano e da rivalidade. No entanto, o que aconteceu a seguir surpreendeu a todos. Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-o, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. A cena do reencontro é carregada de emoção e simbolismo. O abraço de Esaú demonstra um perdão genuíno, uma superação do rancor e da mágoa. O gesto de Esaú de correr ao encontro de Jacó é um sinal de reconciliação, rompendo com o ciclo de ódio e vingança. O choro dos 2 irmãos expressa a emoção do momento, o alívio do reencontro e a cura das feridas do passado. Entretanto, surge uma questão: será que a reconciliação é completa ou as sombras do passado ainda pairam sobre os irmãos? A narrativa de Jacó e Esaú demonstra de forma contundente
que Deus pode usar o conflito e até mesmo a falha humana para cumprir seus propósitos eternos. A rivalidade entre os irmãos, impulsionada pela disputa pela bênção e agravada pelo engano de Jacó, poderia ter culminado em uma tragédia irreparável. No entanto, Deus, em sua soberania, utilizou essa situação complexa para moldar o caráter de Jacó, transformando-o em Israel, o pai de uma grande nação. A jornada de Jacó, desde o engano a Isaque até o encontro transformador em Peniel, foi um processo de lapidação divina. As dificuldades enfrentadas, o exílio, o trabalho árduo e o confronto consigo mesmo o levaram a um profundo encontro com Deus, resultando em uma nova identidade e um novo propósito. Através das provações, Jacó aprendeu a depender de Deus, a reconhecer sua própria fragilidade e a valorizar a bênção divina acima de tudo. A história de Jacó e Esaú nos ensina que Deus não se afasta de nós em meio aos nossos erros e conflitos. Ao contrário, Ele se aproxima, oferecendo-nos a oportunidade de transformação e crescimento. Assim como trabalhou na vida de Jacó, Deus também pode transformar nossos conflitos familiares em oportunidades de aprendizado, cura e reconciliação. A chave está em reconhecer nossa dependência dEle, buscar sua orientação e permitir que sua graça nos transforme. As lições extraídas da história de Jacó e Esaú continuam relevantes para os desafios que enfrentamos em nossos relacionamentos familiares nos dias de hoje. O perdão, tema central na reconciliação entre os irmãos, emerge como a chave para a cura de feridas e a restauração de laços quebrados. Assim como Esaú perdoou Jacó, reconhecendo a transformação em seu irmão, somos chamados a perdoar aqueles que nos magoaram, buscando a reconciliação e a paz. O perdão não significa ignorar o erro ou justificar a ofensa. Significa, sim, escolher libertar-se do ressentimento e da mágoa, abrindo espaço para a cura e a restauração. O perdão é um processo que exige tempo, coragem e, acima de tudo, a graça de Deus. No entanto, seus frutos são incalculáveis: paz interior, relacionamentos restaurados e a possibilidade de um novo começo. Além disso, a busca pelo propósito divino, exemplificada na jornada de Jacó, exige coragem, transformação e fé. Assim como Jacó perseverou em sua busca por Deus, mesmo em meio às dificuldades, somos chamados a buscar o propósito que Ele tem para nossas vidas. Essa busca pode nos levar a enfrentar desafios, a sair de nossa zona de conforto e a passar por processos de transformação. No entanto, a recompensa é inestimável: a descoberta de uma vida com significado, alinhada com a vontade de Deus. Em resumo, a história de Jacó e Esaú nos convida a uma profunda reflexão sobre nossas próprias vidas e relacionamentos. Ela nos ensina sobre o poder transformador da graça divina, a importância do perdão e a busca incessante pelo propósito de Deus. Ao olharmos para essa narrativa, podemos encontrar esperança, direção e a certeza de que, mesmo em meio aos conflitos, Deus continua a trabalhar em nós e através de nós, conduzindo-nos em direção ao seu plano perfeito. A reconciliação final entre os irmãos, mesmo que brevemente mencionada no contexto geral da história de seus descendentes, ecoa como um lembrete de que a cura e a paz são possíveis, mesmo após longos períodos de separação e conflito, desde que haja disposição para o perdão e a transformação, guiados pela mão de Deus.